Fala, enxadristas, tudo bem? Vamos dar sequência ao nosso estudo de finais. Vamos ver hoje a parte 2 do final entre rei, peão de torre na sétima, mais torre versus rei e torre. No nosso primeiro vídeo vocês viram maneiras de empatar a posição. Hoje vocês vão ver 3 novas posições, que já vimos 3 no primeiro vídeo, vamos ver mais 3 hoje, mostrando como podemos vencer este tipo de final. O interessante é que aqui vamos ter no lugar de um peão de cavalo, onde vocês viram que as pretas, mesmo lutando contra um peão do cavalo, conseguiu empatar, vamos ter um peão do bispo. E a história muda completamente. Com a presença do peão do bispo, as pretas terão pouquíssimas chances, eu posso dizer nenhuma chance, por vias normais, de conseguir empatar a partida. Já vamos ver aqui na nossa primeira posição. Temos uma posição com rei branco em G2, um peão branco em F3, um peão branco na casa 7, e a torre branca em A8. As pretas com rei em G7 e a torre em A3. Nesta posição, as brancas precisam apenas jogar com o peão do bispo e vencerão a partida. Vocês perceberão que ele vai ser o grande inimigo, não só do rei, como inimigo da torre nesta posição. O seu objetivo vai ser bem simples, avançar em direção à casa F8 aqui. E vocês podem se perguntar, mas o rei vai estar pronto para parar o peão? O rei não poderá fazer absolutamente nada e vocês vão perceber por quê. Então temos aqui como primeiro lance, temos, por exemplo, F4. Podemos jogar tanto com o rei, como também com a torre. Vamos jogar com a torre. Torre A5, já notem um detalhe na posição. Eu posso responder a posição com F5. E notem que, após F5, a torre não deve capturar o peão, pois após torre captura F5, teremos torre B8, seguido de A7, A8 igual a dama. Então, após F5, por exemplo, eu poderia jogar com meu rei 5, por exemplo, rei H7. Mas após rei H7, teríamos F6. Notem que após F6, o rei preto perdeu a chance de voltar à casa G7 neste momento. Ele terá que ficar na única casa-chave que lhe restou, a casa H7. E aqui, se por exemplo, as pretas seguem com torre A6, eu poderia jogar aqui F7, ameaçando F8 igual a dama. E vocês podem perguntar, e se aplicar sequências de cheques, o rei vai conseguir se esconder e seguir em direção ao peão? Sugiro a vocês que façam esse teste. Vamos voltar aqui à mesma posição, vamos ver agora com F3, torre A5, F5, e não vamos jogar com o rei, vamos jogar com a torre e o movimento. Torre em A6. Notem que após F6 cheque, se temos rei captura F6, temos como resposta torre F8 cheque. Se, por exemplo, rei G7, A8 igual a dama, ganhando a partida. Se após F6 temos torre captura F6, simplesmente torre B8 seguido de A7, A8 igual a dama. Então vocês já notaram aqui a força do peão de bispo neste tipo de final, ou seja, com o peão do bispo presente no tabuleiro, vocês vão vencer a partida, conhecendo obviamente este método. Vamos para uma outra posição, a nossa segunda posição, esta. Agora nós temos um peão do bispo, o primeiro foi um peão do bispo do rei, um peão do bispo da dama. A situação é a mesma, as brancas vencerão a partida apenas avançando este peão. E notem que o rei preto não vai poder se deslocar de suas casas chaves, H7 e G7, pensando em ir para F7. Vocês já sabem como vencer se o rei vai a F7. Ou seja, ele vai ter que ficar se movimentando nas duas casas e vai contar apenas com a luta da torre contra o peão, mas que será em vão. Vamos lá. Temos aqui possibilidades, várias possibilidades para tentar com o rei. Vamos tentar, por exemplo, rei C2. Poderíamos tentar rei C4 também aqui. Notem que agora se joga, por exemplo, rei em H7. Vamos seguir com C4. Por exemplo, rei G7, C5, e teremos agora, por exemplo, torre A6. É óbvio que após torre A6, não devo jogar aqui o C6, já que temos torre captura peão com cheque e empate na posição. Mas eu posso jogar, por exemplo, rei B3. E notem que após rei B3, as pretas estão perdidas. Por exemplo, se rei H7, teríamos agora sim C6 na posição. Pois se torre capturar C6, teremos como resposta torre B8. E vocês podem me perguntar aqui, e após C6, torre B6, como jogar? Obviamente não vou responder com rei C4 ou rei C3 nesta posição, mas sim com rei A4 e se torre em
A6, teremos rei B5, torre A1 e, obviamente, observem que o peão após C7 se transformaria numa dama nesta posição e as brancas ganhariam. Então vocês percebem que os peões de bispo são grandes inimigos do rei e da torre neste tipo de final, onde temos rei e torre, peão da torre na sétima, mais torre. Gravem essas ideias com vocês. Vamos para a terceira posição. Temos a terceira posição, uma posição com mais peões no tabuleiro. E aqui, nesta posição, as brancas jogam e ganham. Tentem descobrir, pausem o vídeo e descubram aqui o primeiro movimento das brancas. Vamos lá. Se vocês responderam H5, acertaram, já que temos a presença de um peão de torre para as brancas e o poderoso peão do bispo no tabuleiro, que vai garantir a vitória das brancas. Então o movimento seria H5. E vocês poderiam pensar, e se o movimento a torre, simplesmente vamos ter uma captura de H por G6, que vai levar o peão do bispo a seguir avançando na posição. Então aqui as pretas jogam G toma H5 e após G toma H5 o lance vencedor é F5. E notem que as pretas mais uma vez não conseguem evitar o avanço deste peão. E se tentam aplicar cheque no rei branco, ele vai simplesmente se aproximar da torre para vencer o jogo, ou até mesmo do peão de torre presente. Por exemplo, se as pretas mais uma vez tentam torre A6, teremos aqui F6 cheque, rei H7, F7 e as brancas ganhariam o jogo. Sugiro que vocês treinem estas três posições buscando movimentar as peças por outros caminhos e vocês vão chegar à conclusão que as brancas vão sempre vencer o jogo. Mas agora vocês já sabem que no final, com rei e torre e peão de torre na sétima contra rei e torre, quando temos a presença de um peão do bispo, sendo as brancas ou as pretas, vencerão o jogo seguindo este mesmo método. Espero que vocês tenham entendido a nossa parte 2, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês deem um apoio com seus likes, deixem os seus comentários que irei respondê-los. Até o nosso próximo vídeo, a nossa parte 3.